Uma boa noite, a paz do Senhor. Iniciamos aí mais uma noite, onde nós vamos fazer um breve estudo bíblico, para que você possa estar aprofundando o teu conhecimento aí junto à palavra de Deus. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, a separar o seu lápis, a sua caneta, se você gosta de fazer anotações, se você gosta, desse tipo de estudo, aonde nós sempre deixamos bem claro, é um estudo bíblico rápido, porque é um estudo aonde uma hora, ela não é suficiente para que você possa se aprofundar na questão do contexto, na questão da complexidade que é a Bíblia, Cada região tem uma peculiaridade, cada estudo que a gente faz, cada cidade que é citada na Bíblia, ela tem um contexto, uma interpretação. Então, que você possa aproveitar ao máximo esse estudo bíblico e que você possa anotar as partes principais, as dúvidas que você tiver, para que você possa estar estudando melhor profundamente depois. Nós, da Escola Bíblica Casa de Zadok, nós não somos donos da verdade. Nós não estamos aqui para dar o nosso conhecimento como ser humano, A Bárbara, a pastora Nayara, a equipe que está por trás da Escola Bíblica Casa de Zadok, ela quer falar da Bíblia. É o conhecimento que a Bíblia tem, é o que a Bíblia diz e é o que Deus tem para a sua vida e para a nossa vida, porque o estudo ele também edifica todos os dias a nossa vida. A palavra de Deus ela se renova a cada dia, ela transforma o meu modo de pensar, ela transforma o nosso modo de viver, e por isso nós deixamos em aberto aquelas pessoas que têm dúvidas. Você pode entrar em contato conosco através das redes sociais, você pode comentar aqui embaixo, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que você que é obreiro ou você que é novo convertido e quiser estudar a Bíblia conosco, sinta-se à vontade. Nosso objetivo é que Jesus possa alcançar a tua alma. Como todas as vezes que nós vamos fazer um estudo bíblico, nós, antes de tudo, nós curvamos a nossa cabeça para que o dono da palavra, o Espírito Santo, aquele que foi deixado para nos ajudar, ele possa estar ouvindo a nossa oração e abrindo as nossas mentes para que mais uma vez nós venhamos compreender a palavra de Deus. Então que você possa curvar sua cabeça um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade onde nós estaremos ministrando um estudo bíblico, Pai, para as almas, para as pessoas que o Senhor trouxer. Pai, abre a mente aonde esse estudo bíblico chegar. Abre a mente, Pai, abre o coração, que os olhos e os ouvidos estejam atentos. Repreende, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, toda distração, toda artimanha do inimigo para que esta alma não ouça da Tua palavra. Pai, que tudo entre os céus e a terra obedeça a Tua voz. E neste momento, Pai, seja parado, seja preso, aprisionado, não tenha forças, não tenha poder para atrapalhar, Senhor, as pessoas, as almas a ouvirem a Tua palavra. Esclarece, Pai, a nossa mente, nos leva, Pai, aos Teus caminhos. E que tudo isso, Pai, seja sempre, hoje e amanhã, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Você que ainda não conhece a Escola Bíblica Casa de Zadok, é a primeira vez que você está por aqui. Lembre-se, os nossos estudos, eles são totalmente gratuitos, tá? Tanto os estudos nas plataformas, nas redes sociais, como também a gente está em desenvolvimento do nosso site, está em desenvolvimento de alternativas para a gente poder encaminhar para vocês os estudos bíblicos. Nós temos hoje vários estudos,
tá? Estamos aí estudando a maneira com qual a gente vai poder passar essas apostilas para vocês. Mas aquele que precisa de uma apostila, um estudo específico, alguma dúvida, você pode chamar a gente pelo WhatsApp. A pastora Nayara tá aqui nessa live, vai entrar conosco no final da live, mas a gente vai colocar aqui nos comentários o telefone, tá? O nosso telefone. Você pode chamar a gente no WhatsApp se você precisa de uma apostila, se você precisa de um tema, se você sugere pra gente um tema de live e se você quer tirar alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco, tá certo? Hoje, o nosso tema da nossa live é a respeito de sermos redimidos pelo sangue de Jesus. Essa frase, esse contexto, né, onde muitos já ouviram falar, né, muitos nunca entenderam, né, alguns compreendem, mas pelo menos eu, na época que eu não tinha me convertido ainda, apesar de ter sido crescido, né, numa família cristã, mesmo aqueles que crescem numa família cristã, até uma certa idade a gente ouviu falar de Deus, né? Então eu quero deixar isso bem claro como um parênteses para aqueles obreiros que têm filhos, né, que têm jovens dentro de casa. Às vezes o seu filho ele cresceu dentro da igreja, mas ele ouviu falar de quem era Deus, ele ouviu falar de quem era o Deus do pai, da mãe dele, do avô, da avó dele, mas ele não conhece quem é esse Deus. Então, mesmo você que cresceu na igreja, ou que tem um familiar que cresceu na igreja, às vezes ele está na igreja, mas às vezes ele não conhece a Deus. Ele não sabe o que é ser redimido pelo sangue de Cristo. Então é importante que nós estejamos atentos aos jovens, às crianças que crescem dentro da igreja, assim como também aqueles que crescem fora, que eles conheçam verdadeiramente quem é Deus. Porque Deus não é as quatro paredes. Não é porque um jovem cresce e vai para a igreja, ou estar na igreja uma pessoa, não quer dizer que ela conhece a Deus. Ela pode conhecer a igreja, ela pode conhecer a doutrina, a religiosidade, os dogmas, os requisitos para estar dentro de uma igreja, a vestimenta, a Bíblia, mas não quer dizer que ela teve um encontro com Cristo. E por isso é importante que nós não venhamos nos esquecer disso daqui. A palavra de Deus é ela que nos confronta, é ela que nos apresenta quem é Cristo. Ela nos ensina a orar, ela nos ensina o que é relacionamento com Deus, e ela nos apresenta o real motivo pelo qual Jesus veio e morreu na cruz. Então, nós estamos muito próximos, né, aí do Natal. Amanhã já é praticamente véspera de Natal. E é importante que você entenda, mesmo que 25 de dezembro não seja a data efetiva, né, que Jesus nasceu, não é o aniversário, nós não vamos cantar parabéns para Jesus, né, mas é uma data simbólica que vem para nos lembrar de Jesus. Então, essa data, ela pode ser utilizada por mim e por você para lembrar quem é Jesus, para lembrar o sacrifício que ele fez, assim como todas as outras festividades do ano. Nós temos aqui no nosso canal até um vídeo que foi colocado a respeito do Natal, contando um pouco da história, né, da onde foi tirado o Papai Noel, São Nicolau. Nós, como cristãos, nós devemos conhecer a história para que nós possamos saber o significado das coisas verdadeiramente e não pegar contos de réplicas de que eu ouvi falar e não saber a verdade. Então, esse vídeo ele foi colocado com o intuito de você conhecer um pouco da história, para que você tire esse peso que é colocado muitas das vezes sobre nós, né, no cristianismo, de que nós devemos abolir tudo que vem do Natal. Não podemos ter uma árvore, não podemos dar presente, não podemos isso, não podemos fazer um jantar. Não, nós podemos sim fazer
aquela data comemorativa de uma forma diferente. Ao invés de eu estar idolatrando outras coisas, outras pessoas, outros momentos, ao invés de eu estar brigando, ao invés de eu estar trazendo mal-estar na minha família, eu posso utilizar este conhecimento para entender o que Cristo deixou para nós, o que Cristo fez por nós, e levar isso para as pessoas que não conhecem a Cristo, mas também viver isso na minha vida. E aí é onde o conhecimento, através hoje da Bíblia, da arqueologia, da história, você consegue descobrir, né, quem é Deus na sua vida. Então, esse tema, redimidos pelo sangue, ele vem justamente para isso, para que você possa entender. O redimir pelo sangue, culturalmente, né, nós entendemos no Antigo Testamento, tá? Nós temos um exemplo da onde se partiu essa cultura de redimir pelo sangue, né? Você pode estar abrindo a sua Bíblia em Gênesis, tá? Gênesis. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 20, tá? Gênesis capítulo 3, versículo 20, nos conta assim: o homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ela ser mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal, e ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs querubins e uma espada de fogo, que dava voltas em todas as direções. Aí, o que acontece? O primeiro pecado que teve, né, aonde Adão tem a responsabilidade de falar para Eva de que não deveria comer daquele fruto proibido, que era pecado. Adão fala para Eva: você não deve tocar e não deve comer, senão morreremos. E aí a serpente, como todos conhecem, né, vem conversar ali com Eva e fala para ela: se você tocar, se você comer, você não vai morrer. E Eva acaba que ela faz as duas coisas. Ela toca, ela vê que não morre, e aí ela come e vem e dá para Adão também. A responsabilidade de não comer, de não contrariar, né? A desobediência, o pecado, ela parte do momento em que o homem e a mulher cobiçam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. O pecado, ele parte do momento em que o homem e a mulher quebram o relacionamento com Deus e desejam ter a sua própria vontade, o seu próprio conhecimento e tomar as suas próprias decisões. Deus, ele vem, né? Ele faz a promessa do Cordeiro, né? Ele faz a promessa que na descendência de Adão e Eva viria né, que pisaria na cabeça da serpente, que através da mulher redimiria toda a humanidade aí do pecado. E aí, dentro disso, há o primeiro sacrifício. O cordeiro, ele é pegado ali para tirar a pele dele, cobrir o homem e a mulher. O cordeiro, ele não tinha culpa. Não era até esse momento nenhum animal, né, ser tomado como para redimir pecados, né? Ele não era para ele pagar pelo preço
do homem ter pecado. E o próprio Deus faz esse primeiro sacrifício, cobre o homem e a mulher, né? E aí eles começam a viver fora do jardim do Éden. O objetivo da criação do homem e da mulher, você lendo Gênesis, você compreende que é ter um relacionamento com Cristo. E esse relacionamento é um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele é quebrado. E aí é feito esse primeiro sacrifício. A partir daí, todas as gerações são ensinadas que de tempos em tempos, né, se faz o sacrifício do cordeiro, do novilho, sem mancha, sem defeito, igual foi feito ali do primeiro, para redimir os pecados. Só que esse sacrifício, ele é temporário. E aí quando chega em Êxodo, nós temos ali aonde a humanidade ela passa por todo um caminho aonde Deus vai avisando, vocês não vão fazer isso, senão vocês vão ser presos, vocês vão ser tomados como escravos, vocês precisam seguir o que foi ensinado, né? Vocês precisam ter um relacionamento com Deus. E aí a humanidade ela sempre é alertada. Por quê? Porque Deus separa um povo, sabendo que lá na frente Jesus já viria, e ele começa a dizer para esse povo, vocês têm que ser separados, porque toda a humanidade ela depende disso. Toda a humanidade ela depende dessa linhagem de Adão e dessa promessa feita para Adão e Eva para que chegue em Jesus. Então Deus ele já sabia disso. Só que aí ele fica avisando o homem, olha, continua cuidando, né, da nossa aliança, do nosso vínculo, se arrepende dos seus pecados, seja justo, seja bom, né, até chegar ali nos 10 mandamentos. E quando o faraó, né, quando o povo ele é preso e faraó está tratando o povo de Deus como escravo, Deus levanta Moisés e fala com Moisés para ir libertar o povo. Então vem a Páscoa, né, que é intitulada ali, o espírito de morte, ele vai passar e aí ele vai pegar todos os primogênitos para que o povo de Deus não sofra com isso que iria acontecer, né, para que o povo fosse libertado. Faz-se o sacrifício do cordeiro novamente, passa ali no umbral da porta o sangue do cordeiro, para que eles fiquem protegidos, como um sinal, né, a Deus. Dentro disso, você vai ver toda a história, Deus levantando profetas, a maioria dos profetas que estão aqui nos livros da Bíblia. Você que é novo convertido, você vai ver que tem vários livros de profetas maiores, profetas menores, né, que vão estar profetizando sobre a nação que foi escolhida para que nascesse Jesus e redimisse o mundo dos pecados, para que eles se convertessem dos seus maus caminhos, para que eles cumprissem o que Deus, o próprio Deus, né, fala com Moisés, escreve na tábua quais são as exigências para que esse povo vivesse em comunhão com Deus. Então a gente conhece aí de muitos desenhos, né, os 10 mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás. A gente ama a Deus sobre todas as coisas. A gente conhece aí de cor, pelos desenhos animados principalmente, a questão dos 10 mandamentos. E aí o povo, mesmo assim, ele continua, né, saindo do caminho ali do prumo em Cristo. Então, antigamente, na cultura do Antigo Testamento ali, quando uma pessoa estava com uma dívida muito alta, por exemplo, ela era levada, ela podia ser vendida ou se vender, né, como escrava, para o seu trabalho para poder pagar aquela dívida. E aí poderia vir um familiar, né, e redimir aquela dívida, pagar aquela dívida para libertar ele. Então, tudo que Jesus faz, tudo que Deus faz na história, o que é mais fantástico nessa história de redimir dos pecados? Deus não dormiu e acordou e falou bem assim: vai lá, profeta, e fala que eu vou redimir dos pecados hoje, entendeu? E de repente vai, Jesus nasce, acontece. Não.
Uma coisa que é fantástica e que muitos ignoram é que é uma história que é contada desde Gênesis a Apocalipse. Ela é contada com várias promessas que se cumprem, que são efetivadas e são provadas. Provadas como? Provadas com escritos do Mar Morto, provadas com a parte arqueológica, provada com textos que foram registros escritos de pessoas que não eram cristãs, de pessoas que registraram a história antiga. Então, não é algo que outras religiões podem chegar e falar bem assim, não. A Bíblia é só um livro, entendeu? Que alguém escreveu e jogou lá. Não, a Bíblia e a história do que Jesus fez por mim e por você, ela é contada por várias e várias e várias gerações. Por isso é tão complexo que nós não conseguimos explicar para você em 1 hora de live. Mas eu consigo atiçar as suas dúvidas, atiçar a tua curiosidade, para que você estude tudo isso que eu estou falando, verdadeiramente aconteceu, para que você busque fontes de historiadores, de arqueólogos, de pessoas conhecedoras, né, da história, para que você veja os escritos, para que você visite museus, para que, se você estiver dentro da sua possibilidade, viaje para os locais para conhecer a história. Mas hoje a internet, ela já nos dá várias pessoas que visitam esses locais, que filmam pra gente, que mostram, né, aí esses arquivos, esses museus, esses locais, e mostram e contam essa história pra gente. Então, passa-se todos esses profetas, todas essas promessas. Aí vem Daniel, que é muito conhecido, né, pela cova dos leões. Mas Daniel, ele tem uma visão, ele tem uma das profecias que ele escreve. Ele diz o período em que o Messias virá. E aí ele conta ali da maneira que Deus descreve para ele, aproximadamente 490 anos após vai acabar a necessidade do sacrifício. Vai acabar, não vai haver mais esse sacrifício de cordeiro, não vai ser mais necessário. Após o templo, ele vai ser destruído, né? Ele vai ser reconstruído, mas aí depois ele vai ser destruído novamente e não vai se precisar mais desse sacrifício para redimir os pecados, porque virá um que vai ser o cordeiro, vai ser aquele definitivo. E aí, aonde nós chegamos em Jesus, é aonde nós chegamos no que ele fez por nós. E aí, dentro de Mateus, né, eu vou achar aqui Mateus, deixa eu abrir junto com você. Hoje eu tô fazendo a live aqui da área, por isso que ficou essa barulhada de carro. E aí vem Mateus, tá? Capítulo 27, versículo do 11 ao 14. Ele diz assim: Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, né? Mateus, capítulo 27, versículo 11. Quem está dizendo isso é o Senhor. Versículo 12. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse, versículo 13, você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Versículo 14, porém Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. O que acontece? Jesus, ele é dado, né, ao povo de Roma, né, a Pilatos, para ser julgado, com as acusações e tudo, mas ele não tinha cometido nada, né? Ele não tinha pecado contra Deus, ele seguia os mandamentos, ele pregava sobre Deus, ele curava as pessoas, ele, por onde passava, ele ensinava, né? Ele era o Messias.
e ele se batiza com João Batista. Ele cumpre tudo aquilo que a Bíblia, tudo aquilo que o Antigo Testamento promete que o Messias irá cumprir quando vir. Ele cumpre tudo. E é muito lindo isso, porque nenhum outro homem seria capaz de cumprir. E aí Jesus, ele vem como símbolo daquele cordeiro, né, que não tinha pecado, aquele cordeiro que estava com seu sangue limpo, que não precisava estar ali. Ele é o Filho de Deus, ele não precisava, né, morrer por nós, mas ele é entregue por Deus para morrer por nós, por amor, mesmo sabendo que naquele momento todos nós éramos indignos, somos ainda indignos, nós não merecemos, porque o nosso vínculo com Deus, desde o nascimento, quando nós nascemos com um pecado, nós quebramos esse vínculo. Bárbara, como é que eu quebrei esse vínculo que eu nem sei esse vínculo? Quando você nasce, você é criado pelo homem para fazer a sua vontade, para achar que o seu conhecimento vale mais, para achar que você deve seguir as suas vontades, você deve fazer o que você quer. E nós nascemos com esse desejo, né, que é maligno, de fazer o que eu quiser, não importa as consequências. E aí quando eu conheço Cristo, quando eu conheço Jesus, quando eu falo, Deus, eu quero ter um vínculo com você, nós nascemos com um vazio no peito, sabe? Uma sensação, não sei se você já passou por isso, pelo menos é a minha experiência. Você nasce com um vazio do tamanho de Deus ali. Você nasce com um vazio de que algo falta para a sua vida. Alguns procuram ficar ricos, outros procuram ser felizes na parte profissional, outros procuram suprir essa necessidade no casamento. Mas aí fica o meu questionamento. Os milionários continuam com esse vazio. A maioria continua sem, sabe, correndo atrás de algo inalcançável. Os casados muitas das vezes casam e não sacia esse vazio dentro do peito, e aí o casamento é até destruído, porque ele não encontra o que ele queria e ele culpa o casamento, e aí ele procura outra, ele quebra a aliança, ele destrói a família. E aí esse vazio que você tem do tamanho de Deus, a partir do momento que você conhece Jesus e você fala assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, Jesus, eu aceito o teu sangue, o seu sangue redime os meus pecados, o sangue de Jesus passa a ter poder na minha vida. Parece que esse buraco, ele some. Parece não, ele some. Ele some porque parece que eu encontrei algo que não tinha. E aí eu não tenho mais a vontade, assim, né, que eu não tenho mais a necessidade, mas eu passo a não me importar tanto com o meu querer. Eu começo a ler a palavra de Deus, eu começo a ler a Bíblia, e eu passo a querer a vontade dele, eu passo a querer o que ele ensina, eu passo a querer viver mais o que ele diz aqui, e aí eu começo a ter essa comunhão com Deus. Então o que nós dizemos nas outras lives, que é viver com Cristo, a submissão à palavra, tudo isso, ele é reflexo de você ser redimido pelo sangue de Jesus. Tudo isso ele é reflexo do que ele fez na cruz. Ele teve a oportunidade de dizer para Pilatos, olha Pilatos, eu estou aqui, entendeu? Não fiz nada, não quero ir para a cruz, vou me defender, entendeu? E ele ficou calado. Ele se permitiu estar ali. Ele se permitiu morrer na cruz. Por quê? Porque ele sabia da missão que ele tinha de redimir eu e você dos pecados. Porque a partir do momento que o sangue dele é derramado, aí é como se a gente pudesse mostrar para você uma ilustração, como se todos nós nascêssemos acorrentados e passou ali o sangue de Jesus naquela corrente, aquela corrente se quebra. E aí a morte definitiva, ela não tem mais poder sobre a sua vida, sobre a minha vida. E a promessa que nós temos é que aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aqueles que crêem, né,
ele não tem a morte eterna. Ele tem uma provisória no qual ele vai esperar. E aí, quando Cristo vir, quando tudo que a Bíblia diz se cumprir, de Gênesis a Apocalipse, ele virá e aí todos nós estaremos, aqueles que crê, estaremos com ele. Então, esse sentido é um sentido de redimir dos pecados, redimir aonde nós temos a oportunidade de pedir, né, para que ele possa purificar a nossa vida. E aí você pode abrir, por exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 12 e 14. Deixa eu abrir aqui com você. Hebreus 9, versículo 12 ao 14. Diz assim: Hebreus capítulo 9, versículo 12 ao 14. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, que é o sacrifício na cruz, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhadas sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Aí ele está relatando o que era feito no Antigo Testamento, tá? Versículo 14. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas, e assim podemos servir a Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Então, o objetivo de Deus, de Jesus ter morrido na cruz, é para poder o nosso relacionamento, para poder você não ter mais a culpa do pecado, para você ter a oportunidade de rejeitar as tuas vontades e aceitar a vontade de Deus, que a Bíblia diz que é uma vontade boa, perfeita e agradável. E aí você começa a ser transformado, você começa a pensar diferente. Já viu aquelas pessoas que se convertem e a pessoa chega em você e fala: nossa, você está diferente, você está com um olhar diferente, você está com um pensamento diferente. É por quê? Porque o trabalhar do Espírito Santo, ele vem nos transformando. Ele transforma a nossa mente, ele transforma o nosso interior. Ele tira um peso, uma culpa que talvez outrora você tinha e de que nada fazia passar isso. E aí você começa a conhecer Jesus. Então o Natal, ele vem para isso. Ele vem, você pode utilizar dele para lembrar não do Papai Noel, não dos presentes para os outros, porque o aniversariante é Jesus. Qual o presente que você esse ano deu para Jesus? Você tem dado o seu louvor? Você tem evangelizado? Você trouxe almas para Jesus? Você se deu para Jesus? O seu coração verdadeiramente está em Cristo, né? Eu vou chamar a pastora Nayara para estar entrando na nossa live junto, mas eu quero fazer essa reflexão com você. Você se deu já para Jesus? Ou você simplesmente passou mais um ano como se fosse mais um ano qualquer, né? Olá, paz do Senhor, boa noite a todos e todas. Então nós estamos fazendo essa reflexão, né, sobre redimir dos pecados, né? O que é redimir? É algo que tanto a gente ouve falar, principalmente quando as pessoas se convertem, né? Mas há algumas que até hoje não entendem o que é ser redimido pelo sangue de Jesus, né? O que isso significa? Qual é o peso disso na nossa vida? Quando nós falamos sobre redimir, né, a gente liga muito com a palavra redenção, né, e ela parece ser uma palavra tão bonita,
mas ao mesmo tempo que ela é bonita, ela é muito desconhecida. Quando a gente fala de redimir, a gente está falando de perdoar, deixar pago algo que você não conseguiria pagar, que outro paga no seu lugar. E aí há esse redimir, é você cobrir o outro com o perdão de algo que você é culpado. Então, quando nós falamos que o sangue de Jesus ele veio para redimir, é porque nós éramos culpados. Nós tínhamos culpa. Nós somos pecadores. Quando falamos de redimir, nós reconhecemos a nossa posição de pecador, de estar necessário ser coberto desse perdão. Então, a redenção, essa redenção, ela só chega em quem reconhece a sua condição de pecador, de que precisa de um Salvador. E aí esse sangue ele veio para nos cobrir dessa culpa, para apagar essa culpa, para pagar essa culpa. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, vou ler aqui, o versículo 18, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e o 19, diz assim: porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, de vossa vã maneira de viver, o qual recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. A gente está falando aí do cordeiro sendo representado ali desde o livro de Gênesis, e Jesus ele é entregue como esse cordeiro, sem defeito, sem mancha, para nos cobrir dessa culpa, para nos cobrir. E aí Pedro ele escreve falando assim: olha, esse redimir, essa redenção, ela não veio com prata e com ouro, que são coisas corruptíveis, são coisas que passam, são coisas que se deterioram. Porque se fosse com prata e com ouro, teria que ser feito todas as vezes. Mas ele fala, mas foi feito com o precioso sangue de Jesus, esse cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, quando nós somos cobertos deste sangue, nós recebemos um perdão de uma culpa em que nós não conseguiríamos essa redenção. Eu não conseguiria redimir você e você não conseguiria me redimir. Só o sangue de Jesus faria esse ato de graça, porque foi pela graça que ele fez isso. Não foi por merecimento, não foi por uma poupança, eu faço e você vai me pagar. A gente tem isso, né? Agora eu vou ter que pagar Jesus com os meus serviços. Daí a gente prega, a gente ora, achando que a gente vai pagar com os nossos serviços, sendo que tudo que a gente fizer não é nada, não chega nem perto da misericórdia que ele fez. A gente nunca vai conseguir pagar essa redenção. A gente pode evangelizar todos os dias, pregar todos os dias, fazer jejum todos os dias, e ainda seria nada. A gente nunca vai conseguir pagar essa redenção. Essa observação é de dois pontos que é muito importante, né? O que Pedro vem falar, que nenhuma prata, nenhum ouro, nada dessa terra vai pagar o que Jesus fez. E é interessante que o povo de Deus, assim como tudo que foi escrito antes, eles achavam que Jesus viria, o Messias viria, né, o Messias aguardado, ele viria para ser como um rei foi, como Davi foi, como Salomão foi, como os outros homens foram, que libertaria momentaneamente ali o povo daquele sofrimento. E é muito importante ressaltar, eu achei esse entendimento maravilhoso, porque Jesus ele não vem para um povo. A Bíblia diz que ele veio, ele liberta e ele redime a gente dos pecados na parte espiritual, na parte mundial, para todos os povos, preto, branco, amarelo, azul, gentio, judeu, você de todos os tempos, dos nossos passados para agora, todos são aí acolhidos pela graça e pela misericórdia. Basta crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e nós seremos livres, porque nós não pagamos por isso, nós não conseguimos retribuir. E se ele tivesse vindo como os outros vieram, ele libertaria provisoriamente. Se fosse prata, se fosse ouro, por exemplo, ele poderia libertar os judeus de Roma naquela época,
mas aí morreria e continuaria o mesmo ciclo. Teria que continuar fazendo sacrifício de cordeiro, teria que continuar essa busca interminável para cobrir o pecado. E não, Jesus ele vem, ele faz isso por amor, sem pedir nada em troca, porque nada que nós... O que nós vamos dar para Deus em troca? Não tem nada no mundo. Tem nada o que fazer. O interessante disso é que quando a gente vê o alcance do sangue de Cristo, que nos alcançou, né? Ou seja, não foi algo momentâneo, não foi só para Israel, não foi só para os judeus, e como isso quebra exatamente o entendimento que os judeus tinham, porque os judeus achou que o Messias era deles, era propriedade deles, era só para eles. Então, quando começa a nascer a igreja ali no livro de Atos, você vê essa barreira sendo quebrada. Quando você vê Tito, você vê Paulo pregando em outros lugares, com outras pessoas, outras culturas, outro entendimento, você vê o sangue de Jesus ele sendo alcançando povos que até então não eram nem dignos, né, para os judeus, porque os judeus achavam que o Messias era só deles e a promessa era para eles, só que eles rejeitaram. Era para eles rejeitaram e alcançou e tem alcançado vidas ainda. Isso é tão maravilhoso porque ainda hoje a gente acha que o Messias ele é só nosso, né? O Messias ele é só meu, ele perdoa os meus pecados, mas ele não perdoa os seus, né? Ele perdoa os meus, mas o do irmão, ou uma pessoa que faz algo que para mim é imperdoável, o sangue de Jesus não serve para ele, só serve para mim, né? Só serve para mim. Às vezes a gente tem um entendimento que o Messias está só na minha igreja, Jesus está só na minha igreja, só na minha religião, é só do meu jeito. E aí, essa é algo fantástico que eu acho do sangue de Cristo. Porque Jesus falou assim, basta você crer em mim. Ele não mandou a gente orar, não mandou a gente subir monte, não mandou fazer sacrifício. Porque as religiões, tanto daquela época como as de hoje, eles requerem um sacrifício, né? Os judeus, eles vieram de uma cultura de sacrifício. Você ter o seu perdão, para você ter o seu pecado perdoado, você tinha que sacrificar. Você tinha que ir para Jerusalém 3 vezes no ano. Você tinha que andar a distâncias. Você tinha que pegar um animal. E não era qualquer animal. Era difícil você achar um animal que coubesse naquela liturgia ali. E aí vem Jesus e fala, ó, não precisa de ser mais não, entendeu? Basta você crer em mim. Parecia ser muito fácil. Para quem estava acostumado com uma linha de sacrifício, de que você tinha que suar, que você tinha que ter uma participação, ou seja, se você não levasse um animal para ser sacrificado, você não era perdoado. Então você tinha uma participação nesse perdão. Agora Jesus, ele tira a nossa participação. Ele fala, você não precisa trazer nada, você não precisa subir, descer, você não precisa fazer nada. Você só precisa crer no meu nome. E por mais que isso seja lindo e maravilhoso, para nós é muito difícil, porque a gente quer um mérito, a gente quer algum mérito. A gente quer ser aplaudido e participante de alguma coisa. E Jesus, ele não deixa. Ele fala, é só o meu sangue. Porque a única coisa que eu e você entram nessa história é com a culpa. É com a culpa, é com o pecado. Essa é a nossa participação na história. E aí vem o sangue dele. Sem ajuda, sem auxílio, só com a misericórdia dele. E é como é difícil para nós entender que essa misericórdia me alcança e alcança você também. Você olha para aquele homem na cruz. Que batismo aquele homem teve, que ceia ele tomou, que culto que ele participou, sabe? Que pregação que ele viu Jesus fazendo. E ali ele só teve um diálogo com Cristo. Eu acho isso fantástico. Porque teve pessoas que conversou com Jesus durante 3 anos. Ele só teve um diálogo, ele só teve uma oportunidade. E ele agarrou aquela oportunidade. Então, às vezes a gente tem anos de oportunidade e a gente não agarra essa oportunidade. É muito importante ressaltar para quem está assistindo. Então quer dizer que tudo que eu faço na igreja, tudo que eu faço dentro do culto litúrgico, como obreiro, não vale nada. O que nós estamos discutindo, né, colocando para reflexão e para estudo, é a respeito da salvação. A salvação você não tem como comprar. Isso a Bíblia diz. Você é graça e a misericórdia. Você creu em Cristo, está crendo em Cristo, você será salvo. Agora, a partir do momento que você crê em Cristo
e que você está salvo, que você tem uma vida pela frente, você sente a necessidade de ter uma vida com Cristo. Você começa a ler a Bíblia, você começa a ficar encantado com o que a Bíblia está dizendo e você começa a ver frutos na sua vida. Por exemplo, você começa a ser mais manso, você começa a não querer mais brigar, você não mente mais. Aí vem os frutos do Espírito na sua vida. Você, em gratidão, você quer compartilhar isso com as pessoas. E por viver a Bíblia e viver o que a Bíblia diz, o Evangelho, você começa a ter comunhão na igreja, que é estar com outras pessoas que creem em Cristo. Você começa a auxiliar outras pessoas com doação de roupa, de comida. Você oferta na casa do Senhor para que a casa do Senhor tenha estrutura para receber os novos convertidos que estão se convertendo agora. Mas tudo isso que você está fazendo ou faz durante 20, 30 anos é em gratidão ao que Deus fez por você. Não é para pagamento. A reflexão é essa. Nada do que fazemos nada é para pagamento da salvação. Porque se fosse por pagamento, nós estaríamos diminuindo o ato que Jesus fez. Então seria assim um favor merecido, não seria graça. Porque se eu estou pagando, eu estou recebendo o que eu mereço. E na verdade a graça é um valor imerecido. Então você que está nos ouvindo, fala assim, então tudo que eu estou fazendo é em vão? Não, você está fazendo porque você foi salvo. Você foi salvo para fazer as obras do Senhor. Mas você não é salvo por causa das obras. As obras são consequências de uma vida salva, de uma vida de retidão, de uma vida de gratidão. Porque tem pessoas que fazem as mesmas obras que nós fazemos, eles não são salvos. Eles não creem em Jesus. Então, existe a necessidade de ter a diferença. E qual é a diferença? É que nós fazemos por Cristo. E isso é bom ser frisado, porque quando você entende que você está fazendo por Cristo, você não procura recompensas humanas. Você não procura reconhecimento humano. Do mesmo jeito que quando Cristo veio, ele não quis ser reconhecido pelos homens. Porque ele falou assim, olha, se vocês estudassem as Escrituras, vocês iam testificar de mim, porque elas testificam de mim. Então quem reconhecia o Messias eram as Escrituras. E os homens, muitos deles não conseguiam reconhecer Cristo. Por quê? Porque eles estavam esperando um rei. Eles estavam esperando um rei que tirasse eles do domínio romano. Então eles estavam esperando um socorro para a carne, para o momento histórico. Eles não estavam esperando um socorro para a alma. E quando a gente enxerga isso, de achar que o socorro é um socorro para a carne, a gente não enxerga o Messias, a gente não enxerga o Cristo. Porque Cristo ele veio para salvar a alma. Ele fala isso, olha, vocês não temam um homem, porque um homem só pode fazer o quê? O que ele pode fazer com você? Ele pode matar a sua carne. Agora, eu não. Além de eu matar a sua carne, eu coloco a sua alma para o inferno. Então, é mais profundo. Porque quando a gente coloca o que Jesus fez só como carne, Jesus ele morreu para me abençoar, Jesus morreu para me dar um casamento, Jesus morreu para eu comprar outra casa. A gente resume demais o que Cristo fez. Na verdade, o que Jesus fez, ele redimiu a sua alma. Porque a sua alma não tem preço. A sua alma ela vai viver uma eternidade. A nossa carne ela tem uma data de validade. Né? Se você olhar, a gente está com 30 anos aí, a gente não tem mais 15. A pele já é outra, o cabelo já é outro. E daqui, se a gente for fazer uma live daqui 30 anos, acho que nem vai ter live naquela época, né? Vai ser outra tecnologia. A gente não vai dar com esse rosto aqui, não. Vai ser, a nossa pele, tudo tem uma validade. Agora a nossa alma não. A nossa alma ela é eterna. Ela vai ser eterna. Ou para o céu, ou para a condenação. E é para isso que vem a redenção. O interesse de Cristo é a sua alma. É claro que ele vem para nos abençoar, para tirar a nossa tristeza, para nos curar. Ele faz isso, mas o maior interesse da redenção é aonde vai passar a eternidade da sua alma. E você já se perguntou isso, Senhor, a minha alma, para onde é que ela está indo? Para onde é que ela está caminhando? Essa tem que ser a reflexão. Daqui 2 dias nós vamos estar aí com a data do Natal. Né? E foi falado exatamente isso. O Natal, nós falamos sobre o nascimento de Jesus. A opinião particular, para mim, todo cristão, ele tinha que comemorar essa data.
porque isso não é uma data qualquer, é uma realização de uma promessa vinda de Gênesis ainda, que ele viria. Quando ele nasce, o céu celebra, os anjos celebram a revelação de onde ele está, o céu se move. E nós que cremos nisso, não pode se tornar uma data comum. E a gente não pode deixar que essa data se secularize, porque foi o nascimento dele que foi o início da profecia, para que a gente tivesse a gente fosse redimidos. Nós fomos redimidos porque ele nasceu. Nós fomos redimidos porque ele veio. Deus falou, ele virá, e ele nasceu. Isso é para ser celebrado, como o seu nascimento, como a sua morte e ressurreição. Também tem que ser reconhecido o seu nascimento. Porque o nascimento de Cristo, ele não é uma festa somente. Ele é uma profecia cumprida para a remissão de pecados. Eu e você temos essa remissão porque ele nasceu. Amém. Então é isso. Hoje eu espero que vocês possam iniciar essa caminhada com Deus. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, que você possa estar fazendo essa reflexão. Nós vamos orar pela sua vida. Você pode comentar aqui o seu nome. Nós estamos orando pelas pessoas que estão participando das lives. Você que está com a sua aliança quebrada, você pode comentar ou entrar em contato conosco. Nós vamos orar pela sua vida. E o que vocês precisarem para a continuidade dos estudos, a gente vai continuar, né, fazendo outros estudos aqui, mas se você tiver dúvidas, você pode entrar em contato com a gente, porque é só o início de uma jornada com Cristo. Amém? Então, vou pedir para a pastora Nayara fazer a oração para a gente encerrar a live. Amém, que Deus te abençoe. Quero desde já te convidar, quarta-feira, nós vamos fazer uma live especial, na véspera do Natal. Nós vamos estar aqui para trazer uma mensagem para você e para a sua família. Vai ser às 23 horas, não, vai ser às 20 horas, né? Vai ser mais cedo, vai ser às 20 horas. E aí eu quero convidar você que está aí online a participar conosco dessa live especial. E que você que quer renovar a sua aliança, você pode deixar o comentário, deixa o seu nome, nós vamos estar orando. Mas aonde quer que você esteja, para onde você vai assistir, se vai ser pelo YouTube, não importa onde você vai assistir essa live, se você desejar no seu coração, essa mensagem, ela está disponível através do sangue de Jesus, que ela possa te alcançar aonde você estiver. Não precisa de uma placa de igreja, não precisa de um ambiente, não precisa de paredes, você precisa de Cristo, você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Ele é o principal. Feche seus olhos, de onde você está agora, feche seus olhos. Eu creio que Cristo, o próprio Cristo, com o seu sangue, que reme pecados, e entra com essa rendição, vai tocar no seu coração agora. Deus, eu louvo o teu nome, eu te agradeço e te exalto, Pai. Porque mais uma vez o Senhor nos deste a oportunidade de estar falando do teu nome e da tua palavra. Pai, a tua palavra é poder. O que ela faz, o que ela move nos corações, o que o teu Espírito Santo faz através dela, Pai, nenhum homem pode fazer. Pai, nós falamos do teu sangue. O teu sangue, meu Pai, nos traz redenção. O Senhor nos cobre das nossas culpas. Culpa, meu Pai, que o pecado traz. A tua palavra diz que o pecado, ele quebra a nossa aliança. Ele nos afasta de ti. Mas através da remissão, Pai. Através dessa redenção de sermos redimidos pelo teu sangue. Esse caminho, meu Deus, meu Pai, ele é feito. Ele é reconstruído. Então, Pai, aonde tiver uma alma que deseja dentro de si, Senhor, meu Deus, meu Pai, no seu coração, voltar para a tua presença, voltar para o teu caminho, voltar a ter um relacionamento contigo, Pai. E se ele reconhece o teu nome, se ela reconhece que só o Senhor é o Senhor Salvador, que só através do teu nome, Pai, tem poder. Pai, faz, meu Deus e meu Pai, que o teu sangue cubra esta pessoa hoje, de toda culpa, de todo medo, Senhor, meu Deus e meu Pai, de toda frustração. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas e alcance essa vida, Pai, aonde ela estiver. Não importa, meu Deus e meu Pai, aonde ela se encontra, porque nenhum lugar, Senhor, meu Deus e meu Pai, está fora do alcance das tuas mãos e da tua misericórdia. Eu te louvo e te agradeço pela essa oportunidade. Abençoa cada um dos que acompanharam esse estudo. Que a tua palavra possa ser uma semente, meu Deus e meu Pai, que venha crescer e dar frutos, meu Deus e meu Pai, de arrependimento. Em nome de Jesus. Amém.
Então é isso. Até a próxima para vocês. Amém. Deus abençoe.